Você já parou para pensar? Será que o seu cachorro sente o mundo de um jeito que você nunca vai conseguir sentir? Coisas que ele percebe e você nem imagina. Fique comigo, porque hoje você vai descobrir um mundo invisível aos nossos olhos. Quem convive com o cachorro logo percebe. Ele sabe quando você está triste, quando alguém está chegando antes mesmo de bater a porta, e às vezes fica alerta sem parecer haver motivo nenhum. Muitas vezes achamos que é intuição, mas a verdade é muito mais fascinante. Os cachorros possuem sentidos que evoluíram de forma completamente diferente dos nossos. Eles vivem em um mundo que nós mal conseguimos imaginar. Um universo de cheiros, sons, vibrações e mudanças sutis que passam despercebidos por nós. Essa diferença não é pequena. Enquanto nós confiamos principalmente na visão para entender o que acontece ao redor, os cachorros constroem a realidade a partir de outras percepções muito mais apuradas. E o mais incrível, eles também sentem coisas que não são apenas físicas, mudanças sutis em nosso corpo, emoções que tentamos esconder, e até sinais da natureza que nossos órgãos não captam. O problema é que, sem saber disso, acabamos interpretando o comportamento deles de forma errada. Achamos que estão sendo teimosos, distraídos ou até exagerados, quando na verdade estão reagindo a algo real que só eles conseguem perceber. E é exatamente essa lacuna de entendimento que pode afastar você do seu melhor amigo, impedindo uma conexão ainda mais profunda. A boa notícia é que, ao longo desta conversa, você vai descobrir exatamente o que o seu cachorro sente e você não. Vamos entrar no mundo dele, entender como ele percebe o cheiro, o som, o toque e até as emoções. Ao final, você vai olhar para o seu cão com outros olhos, e quem sabe, passar a ver um pouquinho daquilo que só ele sente. Prepare-se. A partir de agora, você nunca mais vai olhar para o seu cachorro da mesma forma. Antes de seguir, vamos falar sobre o erro mais comum que quase todo mundo comete. O erro é achar que o cachorro sente o mesmo que nós, só que de um jeito mais aguçado. Tratamos o mundo dele como se fosse uma versão mais forte do nosso, e não como uma realidade completamente diferente. Por exemplo, dizemos ele tem um olfato bom, sem entender que o olfato dele é a principal forma de conhecer o mundo. É como se o cheiro fosse a visão dele. Ao comparar a percepção canina com a nossa, reduzimos a riqueza da experiência dele e perdemos a chance de realmente compreendê-lo. Então, como fazer corretamente? Em vez de comparar, vamos imaginar e compreender. Vamos nos colocar no lugar do cachorro e tentar sentir o mundo pelos sentidos dele. Quando falarmos de olfato, não pense apenas ele sente cheiro melhor. Pense que ele lê histórias nos odores, como se o cheiro fosse um texto. Quando falarmos de audição, entenda que ele ouve camadas de som que nossos ouvidos não captam. Quando falarmos de emoções, perceba que ele sente o que sentimos antes mesmo de nós mesmos percebermos. Dessa forma, você não vai apenas saber, vai entender de verdade. E o resultado que você vai ter? Ao final, você vai reconhecer quando o seu cachorro está reagindo a algo que você não vê. Vai saber interpretar comportamentos que antes pareciam sem explicação. Vai confiar mais nele, e ele vai sentir que é compreendido. E o melhor, a relação entre vocês vai ficar muito mais forte, porque você vai respeitar e valorizar o mundo único que ele vive. Vamos começar pelo primeiro sentido, o mundo do cheiro, uma leitura invisível. O olfato dos cachorros está em outro nível. Para você ter uma ideia, nós temos cerca de 5 milhões de células receptoras de cheiro no nariz. Os cachorros, de 125 a 300 milhões. E a parte do cérebro deles que processa cheiro é proporcionalmente 40 vezes maior que a nossa. Isso não significa apenas que eles sentem cheiros mais fortes. Significa que eles leem o mundo através do cheiro. Quando seu cachorro cheira um poste, ele não está sentindo um cheiro, ele está lendo um jornal. Sabe quem passou por ali, se era macho ou fêmea, se estava com medo, se estava doente, há quanto tempo passou. Tudo isso numa única fungada. Nós vemos uma rua. Ele lê a história completa de todos que passaram por ali. E tem mais. Ele sente cheiros que nós não conseguimos nem imaginar. Alterações químicas sutis no corpo humano, por exemplo. Há casos documentados em que cachorros avisaram seus tutores sobre doenças graves muito antes de qualquer exame médico detectar. Eles sentem a mudança no cheiro do corpo, algo tão pequeno que nenhum nariz humano consegue perceber. Isso não é magia. É um sentido biológico que nós perdemos e eles mantiveram. Depois, há o som que não ouvimos. Nós ouvimos sons entre 20 e 20 mil Hz. Os cachorros ouvem até 45 mil Hz, e algumas raças, ainda mais. Isso significa que eles ouvem sons que nossos ouvidos simplesmente não conseguem captar. Você já viu seu cachorro levantar a cabeça de repente, olhar para um ponto fixo e parecer ouvir algo que você não ouve? Pois é. Pode ser o zumbido de um aparelho eletrônico, o som de uma barata andando dentro da parede, ou passos de alguém muito longe. Para você, silêncio. Para ele, um mundo inteiro de sons claros e nítidos. Além disso, eles conseguem determinar a origem de um som muito mais rápido do que nós. Antes de você ouvir a campainha, ele já sabe de onde vem. Antes de você ouvir o carro na rua, ele já reconhece o som do motor do seu dono. E isso também traz consequências. Sons que para nós são normais,
como fogos de artifício ou máquinas barulhentas, podem ser dolorosos para eles. Porque o som que parece alto para nós, para eles é como uma explosão de camadas sonoras que nós não ouvimos. Os cachorros também sentem vibrações no solo e no ar que nós não percebemos. Eles sentem aproximações pelos passos batendo no chão, muito antes do som chegar aos nossos ouvidos. Há relatos de cachorros que perceberam terremotos e tempestades com horas de antecedência. Eles sentem mudanças na pressão atmosférica, campos magnéticos e vibrações sutis que nosso corpo simplesmente não registra. Também parece que eles têm uma noção de tempo diferente. Não no sentido de horas e minutos, mas de ritmos e rotinas. Eles sabem que você chega em tal horário não porque olham para o relógio, mas porque sentem o ritmo do dia, a luz do sol, os cheiros e os hábitos da casa mudando conforme as horas passam. É uma percepção de ciclo que nós medimos com números, e eles sentem com o corpo. E aqui vem o mais impressionante. Os cachorros sentem o que você sente, antes mesmo que você perceba. Eles captam mudanças sutis no seu cheiro, na sua postura, na sua respiração e no seu batimento cardíaco. Quando você está ficando bravo e ainda nem falou nada, seu corpo já mudou, e ele percebe. Quando você está triste e tenta esconder, o seu cheiro muda. E ele sabe. Muitas vezes, o cachorro se aproxima, lambe sua mão ou se deita ao seu lado justamente quando você está mal, e você pensa que sorte, ele veio agora. Não é sorte. Ele sentiu. Ele leu as mudanças no seu corpo e veio te confortar. Da mesma forma, ele sente medo, ansiedade e alegria em você, e espelha essas emoções. Se você está calmo, ele fica mais calmo. Se você está tenso, ele fica alerta. Tudo isso sem você ter dito uma palavra. Isso significa que o seu cachorro não sente apenas o mundo físico, ele sente você de um jeito que nem você mesmo se sente. Ele conhece o seu corpo e as suas emoções mais profundamente do que qualquer outra pessoa. Porque ele não está olhando apenas o que você mostra. Ele está sentindo o que você é. Então, o que isso muda na sua vida? Quando você ver seu cachorro agindo de forma estranha, olhando para um lugar vazio, farejando o ar ou se inquietando sem motivo, lembre-se, existe um motivo. Você não vê, não ouve, não sente, mas ele sim. Respeite essa percepção. Não brigue com ele por estar alerta quando há algo real acontecendo. Confie nos sinais dele. E quando você estiver passando por um momento difícil, e ele vier se aconchegar em silêncio, agradeça. Ele sabe. Ele sente a sua dor antes de você conseguir falar sobre ela. Ele está ao seu lado não apenas por lealdade, mas porque ele sente, literalmente, o que você está sentindo. E isso é uma das coisas mais belas que existem entre nós e eles. Agora eu quero te fazer um convite especial. Preste atenção nos próximos dias. Observe o comportamento do seu cachorro. Anote quando ele levanta a cabeça sem motivo, quando cheira você com atenção diferente, quando se aproxima justo quando você está mal. Comece a confiar nele. Comece a tratá-lo como alguém que sabe coisas que você não sabe. E não pare por aqui. Se você quer entender ainda melhor o seu melhor amigo, se quiser saber como se comunicar com ele de um jeito que ele realmente compreenda, e como usar esse conhecimento para fortalecer ainda mais a relação de vocês, continue acompanhando. Toda semana eu trago algo novo sobre o mundo dos cachorros, sempre com informações práticas, curiosas e baseadas no que a ciência já descobriu. Inscreva-se e ative o sininho, porque você não vai querer perder nenhum detalhe desse universo que só os cachorros conseguem sentir. Vimos hoje que o seu cachorro vive em um mundo que é ao mesmo tempo muito parecido com o seu e profundamente diferente. Ele lê histórias nos cheiros que você nem sente. Ele ouve sons que seus ouvidos não captam. Ele sente vibrações, mudanças de clima e pressão que seu corpo não percebe. E acima de tudo, ele sente você. Sente suas emoções, suas mudanças, seus medos e suas alegrias, muitas vezes antes de você mesmo tomar consciência delas. Essa é a razão pela qual ele às vezes age de forma que parece sem sentido para nós. Não é sem sentido. É que o mundo dele é rico em camadas de percepção que nós perdemos ao longo da evolução. Nós trocamos parte do olfato e da audição por uma visão mais complexa e por capacidades cognitivas, e os cachorros mantiveram aquilo que nós deixamos para trás. Isso nos ensina algo muito importante. Para entender o seu cachorro, você não precisa que ele seja como você. Você precisa aprender a reconhecer e respeitar o mundo único que ele traz. Quando você entende o que ele sente, deixa de cobrar coisas que ele não pode dar e passa a valorizar tudo aquilo que ele oferece de forma tão natural. A confiança entre vocês cresce. A comunicação melhora. E o vínculo se torna verdadeiro, porque passa a ser baseado em conhecimento e respeito. Seu cachorro não é apenas um animal que vive na sua casa. Ele é um ser que percebe o mundo de um jeito extraordinário, que carrega histórias nos cheiros, que ouve segredos nos sons e que sente o coração bater das pessoas como se fosse o seu próprio. E o mais bonito, ele escolheu dividir esse mundo inteiro com você. E agora, que você já sabe um pouquinho mais sobre tudo o que o seu cachorro sente, quero deixar um convite sincero. Compartilhe esse conhecimento com outras pessoas. Quantos tutores ainda acham que o cachorro é teimoso ou distraído, quando na verdade ele está apenas reagindo ao mundo que só ele percebe? Quanto mais pessoas souberem disso,
Mais cachorros serão compreendidos, respeitados e amados de verdade. E não pare por aqui. Tem muito mais sobre esse universo fascinante dos cachorros que ainda vamos explorar juntos. Quer saber como ele reconhece você mesmo de longe? Como ele sonha? Como ele escolhe quem confiar? Tudo isso e muito mais nos próximos conteúdos. Então inscreva-se, ative as notificações e venha comigo continuar descobrindo o mundo pelos olhos, e principalmente pelo nariz e pelo coração, do seu melhor amigo. Estou te esperando.